Com a economista e mestre em agronegócio, Roberta Páfaro, todas as quartas-feiras com a gente aqui no Dia a Dia Rural. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo bem, Tavinho? E contigo? Também não pude estar aqui na quarta-feira passada, quando você praticamente estreou, depois daquela nossa primeira entrevista, mas vamos manter a nossa regularidade agora sempre às quartas-feiras, combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Fronteiras do Agro hoje. Vamos começar abordando a questão da pressão que o presidente norte-americano Donald Trump vem fazendo com seus tarifaços, suas tarifas. Especificamente agora, ele se voltou para a China, dizendo que a China tem que comprar 4 vezes mais soja dos Estados Unidos do que está comprando. A China já foi um grande comprador da soja americana, deixou de ser. O presidente Xi Jinping, inclusive, que quando a questão de uns 20 anos atrás, quando era ainda conselheiro do Partido Comunista Chinês, visitou durante 2 oportunidades os Estados Unidos e tem uma região lá que é grande produtora de soja, e você conhece bem os Estados Unidos, sabe. E essa região, inclusive, tem muita influência chinesa. Tem um chinês que tem o hotel mais chique de toda a região lá, né, onde as pessoas se hospedam. É uma história interessante e a população se dá muito bem com a China. Mas a China foi deixando de comprar a soja americana e continua comprando a soja brasileira. Essa pressão pesa, mas os sojicultores brasileiros já disseram que não tem como os Estados Unidos aumentar a sua produção num volume que possa fazer isso aí, essa quantidade, mas de qualquer forma a pressão está feita, né? É mais uma cartada do grande jogador Donald Trump. Exatamente. Quando a gente observa o Donald Trump e todas as notícias dele através da mídia, sempre vem alguma novidade e que os produtores brasileiros devem também prestar atenção. Agora com a soja. A gente tem que lembrar, Tavinho, que lá antes da guerra comercial, no primeiro mandato do Trump, a soja basicamente era metade, a China importava metade dos Estados Unidos e metade do Brasil. Com aquela primeira guerra comercial, a China acabou migrando para o Brasil. Então, hoje, a gente praticamente envia 70% de toda a produção da nossa soja lá para a China. E os Estados ficam realmente ali com 20%, 21%. Então, é uma porcentagem um pouco menor. Algo que o Trump, hoje, está tentando reverter. Então, existe uma possibilidade, já que ele estendeu por mais 90 dias, e sem a aplicação dos tarifas para a China, existe uma possibilidade de aumentar essa porcentagem? Sim. Inclusive, isso pode ter um equilíbrio um pouco maior, e diminuir um pouco a importação do Brasil de soja. Até porque, vale lembrar que a China está tentando modificar a maneira dela importar. Então, internamente, eles estão desenvolvendo um documento para que eles possam olhar com dados o que realmente eles precisam, a quantidade de importação de diversos produtos, incluindo a soja. Um segundo ponto é que eles estão tentando substituir a farinha de soja na ração por outros produtos que eles consigam reverter. Então, existe uma possibilidade, sim, de esse mercado se dividir novamente, dependendo das negociações da China com os Estados Unidos. O produtor brasileiro precisa colocar atenção nisso. Tá, agora, você citou um ponto interessante, porque o mercado interno americano também precisa muito da soja para utilizar aí nas rações. Então, busca-se uma alternativa, talvez, para conseguir exportar esse excedente e não prejudicar o mercado americano. Tudo que o Trump quer, na verdade, é voltar os óleos e a produção para o seu país, né? Ele quer que produtos americanos sejam produzidos nos Estados Unidos, sejam quais forem, e sejam comercializados a partir dos Estados Unidos. No fundo, esse é o grande jogo das tarifas aí, né? Sem dúvida. E com relação à China, lógico, quando a gente fala do segundo país mais populoso do mundo, lógico que ele está tentando melhorar essa relação comercial e abrir mais mercados, inclusive para a soja, que hoje só representa 20% realmente 20% da produção de soja dos Estados Unidos vão para a China. Ele quer aumentar isso. Então, a gente começa a ver esse estreitamento no relacionamento. E fora isso, Tavinho, a gente também pode perceber que tem uma pesquisa interna feita com 400 produtores ali no cinturão agrícola dos Estados Unidos, e eles, desde o primeiro mandato do Trump, essa pesquisa é feita pela Universidade de Purdue, com parceria com a Bolsa de Chicago, e os últimos 2 meses, refletindo junho e julho,
essa análise é que o produtor americano ele está um pouco mais, não estão tão confiante, na verdade, com essa economia agrícola do país. Mas o reflexo é interessante que é diretamente relacionado aos preços, porque os preços, como a gente pode perceber, agora teve uma pequena melhora devido ao relatório do SDA de ontem, apresentado ontem, mas os preços eles estão ali abaixo. Inclusive, o mercado físico americano, a soja está abaixo em 3% do valor comparado ao ano passado, e o milho em 7%. Então, o produtor americano ele está preocupado com esse rendimento, que deve ser um pouco menor se comparado ao ano passado para ele, com a safra que vem agora, mas também nessa pesquisa aponta que há uma perspectiva de não investir, aliás, eles não estão pensando em investir em curto prazo dentro das propriedades, seja em tecnologia, seja em novos insumos, enfim. Eles estão com receio de investir, mas o interessante, Tavinho, eles disseram que eles estão confiantes, pelo menos 43% das pessoas que responderam, desses 400 produtores ali do cinturão agrícola, eles 43% acreditam que vão abrir novos mercados para soja e milho americanos. Então, eles estão confiantes que vão abrir novos mercados para eles poderem exportar esses produtos excedentes. E também, eles acreditam que a economia do país está na direção certa. Então, ainda 73% das pessoas que responderam acreditam que a direção está correta, estão apoiando diretamente as atividades, enfim, todo o apoio ao governo. Esse é o índice do barômetro da economia agrícola, né, do Purdue University, CMA Group. Exatamente. E aí, apesar de ter queda na credibilidade, eles ainda têm uma credibilidade. Temos que lembrar que os agricultores, os produtores de alimentos nos Estados Unidos são fortes eleitores do Trump, né? Exatamente, eles são apoiadores, até porque no passado, no primeiro mandato, Tavinho, o Trump apoiou muito todo aquilo que eles perderam para a China naquele momento, de exportar, como eu falei no começo. No começo, lá antes da guerra comercial, a gente exportava metade, a China importava metade da soja do Brasil e metade dos Estados Unidos, e depois teve essa diferença que hoje é 20% dos Estados Unidos e aqui 70%. Mas o que acontece é que lá atrás, quando esse primeiro mandato teve essa migração de mercado, o Trump, ele pagou praticamente todo o valor para o produtor, mesmo ele não tendo esse retorno financeiro, ele tendo essa perda de mercado internacional. Então, ele pagou da mesma maneira, foi um subsídio. Então, o produtor ele fica muito confiante de que isso possa acontecer. Porque a gente enxerga agora o Trump tentando mudar toda essa negociação internacional e abrir novos mercados através do tarifaço, porque aí os países voltam a procurar e tentam abrir outras negociações para realmente melhorar essa situação. Então, a gente entende que os produtores acabam ficando mais otimistas que os Estados Unidos estão indo na direção certa com relação a abrir novos mercados. E a gente vê isso na própria pesquisa, que eles acreditam que vão ter novos mercados para eles exportarem os produtos deles. E isso é o que, para a gente terminar, isso é o que está acontecendo aqui no Brasil também, depois do desespero e do pânico total. O objetivo agora é buscar novos mercados. Inclusive, o presidente Lula e o governo vêm falando isso, porque o Brasil não está conseguindo ir muito além nas suas negociações com o Trump, né? Ao contrário de, por exemplo, a China, que tem essa pressão agora, e a China, que foi o primeiro alvo do Trump, na verdade, hoje conversa e tenta se entender. Eu acho que está faltando um pouco mais de ação, de diálogo, né? E do ponto de vista econômico mesmo, para se discutir as coisas por parte do governo brasileiro. Tem que conversar com eles, de qualquer forma. Acho que está faltando isso. Está muito na ponta da faca, como a gente diz. Está muito só na política, né? Política. Pera. Vamos conversar, vamos fazer negócio, né, Roberto? Você que conhece bem do assunto, precisa conversar, precisa fazer negócio. É a diplomacia e a estratégia, Tavinho. Creio que hoje, o momento que a gente vive, a necessidade maior é ter uma estratégia interna
e uma relação direta com os empresários para que a gente possa ter essa conexão e essa força, porque só o governo não vai conseguir fazer tudo sozinho. Acho que hoje a gente tem uma nova ordem nesse sentido de que se a gente coloca os empresários e coloca também os empresários dos Estados Unidos que precisam dos produtos brasileiros, e isso pode realmente causar algum impacto na inflação americana, algo que está tentando melhorar, está querendo diminuir juros internamente. Então, como é que a gente pode articular melhor e ter uma união? Então, como é que tem várias instituições do agro, por exemplo, então seria um momento que, principalmente do agro, que todos se unissem, que pudessem ter uma representatividade melhor. E com essa estratégia, junto ao governo e pressionando também o governo, pudessem resultar em uma melhor negociação para o Brasil. Vamos lá, vamos lá. Bom, você está aí em Cumbica já, pronta para pegar o seu voo para os Estados Unidos, vai para Chicago, vai ficar alguns meses por lá, mas vai estar toda quarta-feira com a gente aqui no nosso Fronteiras do Agro, né? Você vai fazer um trabalho por lá, mas vai continuar com a gente aqui, online. Com certeza, trarei novidades e a gente vai continuar falando dessas fronteiras do agro e como é que a gente pode estabelecer conexões. Ok, Roberta, boa viagem para você e até quarta que vem, tá? Até mais. Obrigado. Até breve, até mais.